Agora, eu vou falar de um outro aspecto desse debate, dessa questão, que é o fato de que alguns estudantes e simpatizantes de astrologia dizem que o astrólogo tem que ser neutro, que ele tem que ser imparcial. Né? O astrólogo, então, esse argumento aparece muito nas comunidades de astrologia, né? Em grupos de Facebook, grupos de debates de estudantes e simpatizantes de astrologia. Então eles dizem que o astrólogo que vai falar de política, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser neutro, e ele tem que fazer previsões sem se deixar levar por ideologias, né? Ele não tem que ser nem de direita, nem de esquerda. Aí vem argumentos do tipo, não existe astrologia de direita, não existe astrologia de esquerda, e por aí vai. Então vamos esclarecer esse ponto. Sobre esse ponto, tá? Eu vou me basear, o meu quadro de referências vai ser a filosofia, principalmente a gnosiologia, que é a filosofia do conhecimento. Vou me basear também na psicanálise e na psicologia cognitiva para dar uma resposta. Esse quadro de referências que eu citei considera que não existe realmente opinião neutra ou imparcial. Isso é impossível. A psicologia cognitiva vai dizer, por exemplo, que quando a gente vai dar uma opinião, vai fazer uma avaliação, seja ela qual for, mesmo que a gente se proponha a ver os dois lados de uma mesma questão, mesmo que a gente faça isso, a gente já vai com algum repertório cognitivo prévio, a gente já tem o nosso universo cognitivo, o nosso universo intelectual, mental, de experiências que nós vivemos. Então, o nosso universo cognitivo, o nosso intelecto, o nosso repertório cognitivo, ele já vai trazer uma série de pré-conceitos, uma série de pré-julgamentos, uma série de intencionalidades. E a psicanálise vai dizer, inclusive, que muitos desses pré-julgamentos, dessas pré-intencionalidades, né, desses pré-juízos, já estão no nosso inconsciente, inclusive. Eles são inconscientes, nós não temos percepção. Nós temos um lado que é desconhecido dentro de nós mesmos. Então, por mais que você tente ser objetivo, que você tente ter uma opinião neutra, imparcial, isso nunca vai acontecer de maneira 100% completa. Nunca vai acontecer. A gnosiologia, a filosofia do conhecimento, também afirma a mesma coisa, né? Aliás, a gnosiologia atualmente diz, né, às vezes a gente ouve por aí, tal cientista descobriu isso, tal cientista descobriu tal coisa, né? Foi feita uma descoberta sobre alguma coisa. A gnosiologia vai falar que o ser humano ele não descobre conhecimento, o ser humano ele constrói conhecimento. O conhecimento ele é construído. E nessa construção do conhecimento, você também tem um repertório prévio que vai orientar essa construção. Conhecimento tem a ver com as maneiras de você apreender a realidade, de você compreender e abordar a realidade. O conhecimento é isso. Você pode abordar a realidade através da ciência, você pode abordar a realidade através da filosofia, ou através da religião, ou através da própria filosofia, ou ainda pode abordar a realidade através de algum tipo de misticismo, de esoterismo. Você pode abordar a realidade a partir de alguma linha dessas de conhecimento. Conhecimento é o campo de estratégias que você usa para abordar a realidade. E o conhecimento, ele não é, em sua grande maioria, descoberto. O conhecimento, mesmo o conhecimento científico, a ciência, ela é uma construção. É isso que a gnosiologia afirma, tá? A filosofia do conhecimento. E quando nós construímos um conhecimento, nessa construção também tem uma intencionalidade, também tem um repertório de experiências que a gente já tem dentro da gente, né? A gente traz a nossa história quando nós estamos construindo um conhecimento. Esse vídeo que eu estou fazendo também é uma construção de conhecimento e eu trago o meu repertório. E esse repertório não é neutro, ele não é imparcial. E nenhum produtor de conhecimento
vai construir esse conhecimento de maneira imparcial, neutra. Isso não existe. Tá? Então eu estou deixando bem claro, não existe. Então, já começa que o estudante ou o simpatizante de astrologia que diz que o astrólogo tem que ser neutro, tem que ser imparcial, dentro desse quadro referencial que eu disse, tá? que eu trouxe, esse tipo de alegação é uma alegação ingênua, é uma afirmação, é uma ingenuidade, né? Então não existe esse astrólogo que é neutro, que é imparcial. Agora, eu também tenho que dizer que normalmente as pessoas que vêm nos comentários dos meus vídeos falando que eu deveria ser imparcial, neutro ou qualquer coisa desse tipo, normalmente o próprio comentador também não é neutro. E não é mesmo, porque nenhum ser humano é neutro, nenhum ser humano é realmente imparcial. É isso que precisa ser entendido, não existe isso. A abordagem em filosofia do conhecimento hoje, e que deve ser aplicada também dentro da astrologia, é exatamente a de assumir que você tem um lado, que você tem um repertório de ideias, você tem uma posição, né? E aí, isso é mais interessante porque o conhecimento que você vai construir já leva em conta esse fator. E quem não quiser usufruir ou concordar com esse conhecimento, ou não quiser saber disso, deve ir atrás de uma outra pessoa que produza conhecimento com outro conjunto de repertórios, premissas, pontos de partida. É assim que deve ser. Então, mesmo que o astrólogo não diga que é de direita ou de esquerda, ou ele se diga apolítico, ou ele diga que não tem nenhuma posição política, isso de ser apolítico ou não ter posição política, isso é uma ilusão. É uma ilusão. Todo mundo vai ter alguma posição. Até porque, vamos entender o que é isso de ser de direita ou de esquerda. Eu até vou fazer um vídeo no futuro aprofundando bem isso. Mas assim, uma posição de direita, ela é uma posição que favorece o lado conservador do espectro político. Né? A direita é uma posição que favorece o status quo, né? Que favorece as coisas como elas estão. Enquanto que um posicionamento de esquerda é um posicionamento mais contestador, que quer mudanças dentro da estrutura política do momento. E que quer mudanças que são mais profundas e não mudanças superficiais. Vocês que estão em casa, talvez vocês pensem assim: ser de direita é ser capitalista, ser de esquerda é socialista ou comunista. Mas saibam que essas nomenclaturas, esquerda e direita, elas surgiram muito antes do marxismo e muito antes do socialismo e do comunismo. Elas surgiram na Revolução Francesa. Tá? Essas terminologias, direita e esquerda, elas vêm da Revolução Francesa. E a direita, o termo direita, estava ligado a uma posição mais conservadora, que quer manter o status quo. Isso na Revolução Francesa. E ser de esquerda significava ser a favor de uma posição política que quer mudanças, e não mudanças superficiais, porque a direita às vezes fala que quer mudanças, mas a mudança que a direita quer é apenas uma readequação daquilo que já existe, então é uma mudança superficial. A esquerda, ela quer mudanças mais profundas, mais estruturais, né? Que inclusive envolvem mudanças, inclusive das classes e camadas sociais. De uma camada, por exemplo, que está no poder e que tem que sair do poder. E de uma camada que é subalterna e que deve ter pelo menos o mesmo direito da camada que hoje está no poder. Isso é uma mudança mais profunda, mais estrutural. Você vai mexer em camadas sociais e buscar, na verdade, uma equidade social, com mais justiça social. Isso é que é ser de esquerda. A posição de direita, ela tende, tá, para uma manutenção das classes sociais como elas já estão. Uma manutenção do status quo. Essa definição que eu estou dando vem da Revolução Francesa, do que é direita e esquerda na Revolução Francesa. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, esses papéis vão mudando. Então, hoje ser de esquerda, hoje, tá, a posição de esquerda mais contestadora, que quer mudanças mais profundas,
é a posição de esquerda mais ligada ao socialismo, à social-democracia, ao comunismo, até mesmo ao anarquismo. Tem gente que não acha isso. Tem gente que acha que o anarquismo é uma terceira posição entre a esquerda e a direita. Na verdade, não é. O anarquismo é uma posição de esquerda, no sentido que o anarquismo também combate o status quo. Tudo que for favorável ao status quo está no espectro da direita, inclusive quem diz que é apolítico ou neutro ou imparcial. Porque essa posição, ser neutro, ser imparcial ou ser apolítico, te coloca do lado da direita, tá? No espectro político. Por quê? Porque essas posições não mudam o status quo. Eu não vou conseguir mudar o status quo, ou seja, o que é status quo? É a condição do momento. Eu não consigo mudar a condição do momento político, social, sendo neutro, imparcial ou apolítico. Imagina, para dar um exemplo bem concreto, o Bolsonaro está tentando tirar os meus direitos e de todos os trabalhadores e das classes populares. Aí eu respondo assim, mas eu sou apolítico, eu sou neutro, eu sou imparcial. Então, ao fazer isso, eu estou favorecendo quem está tentando me prejudicar e prejudicar as classes populares, as classes trabalhadoras, né? Quem é que vai lutar contra isso? É quem está à esquerda do campo político, é quem quer mudar o status quo. Qual é o status quo do momento? É, por exemplo, ter um Bolsonaro que quer tirar direitos da classe trabalhadora. O status quo hoje é esse. É a ultradireita que quer destruir o país, inclusive. Tá? Tem um projeto de destruição do país. Isso é o status quo. Né? Então isso é o quê? É a ultradireita, inclusive. No espectro da direita é a extrema direita. Né? E quem é que quer mudar isso? É quem estiver no espectro da esquerda, seja socialista, seja comunista, seja social-democrático, seja até mesmo anarquista ou alguma outra coisa que contesta o status quo. Deu para entender agora, gente? Ser de esquerda é estar contra o status quo. Ser de direita é estar a favor do status quo, do jeito que as coisas estão. E nesse sentido que eu acabei de falar, inevitavelmente você vai se posicionar ou em um espectro ou em outro, tá? Dentro dessa conceituação, tá? Dentro desse esquema conceitual que eu estou colocando, que vem da Revolução Francesa, inevitavelmente você vai se posicionar ou de um lado ou do outro. Porque ou você vai estar a favor do status quo, de como as coisas estão, ou você vai estar contra o status quo. Você vai querer uma mudança mais estrutural da sociedade. Se você quer uma mudança, mas essa mudança ela é superficial, você está no espectro da direita. Se você se diz imparcial, neutro ou apolítico, de novo, você está do lado da direita. Por quê? Porque essa passividade que é inerente a uma postura neutra, imparcial ou apolítica, ela favorece o status quo. Tá? Estar na esquerda é assumir uma posição que confronta o status quo. Então, nesse sentido, até a anarquia, uma posição anarquista, ela está do lado da esquerda. Embora muitos anarquistas digam, se considerem estar numa terceira posição, que não é nem direita nem esquerda. Eu não concordo. A postura anarquista ela também está à esquerda do espectro político. Aí vamos supor que a pessoa me diga, eu sou libertário, eu sou liberal e libertário e quero mudanças. A posição liberal, ela está no espectro da direita, tá, gente? Por mais que essa posição se diga libertária, mas ela mantém o status quo do jeito que está. Eu vou deixar para debater isso num outro vídeo futuro, tá? Assim, eu vou aprofundar mais essa questão dos espectros ideológicos da direita e da esquerda, mas isso é algo que precisa ser esclarecido. A pessoa tem que ter esse conhecimento para entender do que eu estou falando. Para entender por que não existe realmente uma posição neutra, imparcial ou apolítica. E o astrólogo que se diz neutro, imparcial ou apolítico, ele na verdade está equivocado. Isso se não estiver mentindo mesmo, se não estiver mal intencionado.
Mas eu vou fazer uma diferenciação aqui. Falando propriamente da astrologia, e aí eu vou falar mais da astrologia política propriamente dita, tá? E mais ainda, vamos falar um pouquinho da atividade astrológica de predição, tá? A atividade de prever eventos, a atividade preditiva, ela é uma atividade astrológica por excelência, tá? E vamos falar também da possibilidade do astrólogo fazer análises críticas, análises reflexivas. São duas atividades diferentes. Então, eu posso considerar que num trabalho de análise preditiva, quando o objetivo é prever o evento, de fato, o astrólogo precisa fazer uma espécie de trabalho que eu vou chamar de dissociação instrumental. Eu vou usar um conceito que eu vou tomar emprestado do psicanalista argentino José Blecher. A ideia da dissociação instrumental, ela leva em conta que não existe isso de opinião imparcial, neutra, isso não existe, tá? Essa neutralidade, essa imparcialidade. Mas eu posso fazer uma espécie de dissociação instrumental, eu posso tentar fazer o máximo distanciamento que eu puder do meu objeto de conhecimento, tá? Eu posso fazer quando eu estou tentando abordar um determinado assunto, eu posso tentar fazer um distanciamento instrumental, que é o que seria mais próximo de uma posição imparcial ou neutra. Mas não é totalmente imparcial ou totalmente neutra, porque isso não existe. Mas aí eu vou tentar fazer um distanciamento, esse distanciamento ele é intencional, ele é até mesmo artificial, tá? Mas ele é instrumental, ele funciona como um instrumento, para eu conseguir fazer uma análise sem que a minha subjetividade interfira tanto. Mas um pouco dessa subjetividade sempre vai interferir, porque não tem como você anular completamente essa subjetividade, tá? Não tem como ser absolutamente neutro ou imparcial. Eu estou enfatizando bastante isso. Então, no caso da astrologia, esse é um conceito usado na psicanálise, tá? Na psicologia e na psicanálise. No caso da astrologia, isso significa o seguinte. Vamos supor que eu queira prever um evento se, por exemplo, o Bolsonaro vai ser reeleito nas eleições de 2022. Ou se um determinado político vai ganhar as eleições para a prefeitura ou estado num determinado lugar do Brasil. Né? Ou então eu quero avaliar se, por exemplo, vão acontecer manifestações no mês que vem. Tá? Então eu quero fazer a previsão do evento. Eu quero prever se um determinado político vai ganhar um cargo, se um determinado evento de manifestações sociais vai acontecer ou não. Então, quando eu quero prever o acontecimento, eu consigo fazer um distanciamento instrumental, até mesmo artificial, das minhas opiniões mais subjetivas e até mesmo ideológicas. Isso não quer dizer que essas opiniões não existam, elas existem, né? Então, por exemplo, no vídeo tem um vídeo meu onde eu falo que provavelmente o Lula não vai conseguir sair da prisão, da cadeia. Inclusive, quando teve aquela época da discussão se o Lula ia conseguir ser candidato a presidente ou não, eu já tinha feito uma previsão dizendo que o Lula não conseguiria, né, ser presidente. Então, a previsão do evento, a predição do evento concreto, eu tenho que conseguir fazer e falar independente do meu desejo. Eu gostaria que o Lula fosse, de repente, candidato a presidente, né? Mas independente de eu querer ou não querer, se a técnica astrológica está me mostrando que o Lula não vai conseguir ser candidato a presidente, eu tenho que falar o que a técnica está me mostrando. Tá? Então isso é o trabalho de dissociação instrumental, que é o mais próximo de uma neutralidade ou de uma imparcialidade, mas na verdade não é uma neutralidade, não é uma imparcialidade, porque dentro de mim eu tenho um desejo e o meu discurso, a minha narrativa deixa transparecer isso. Então, por exemplo, eu vou fazer a predição, olha, o Lula não vai conseguir ser presidente, mas eu fiz também a minha avaliação, não estou contente com isso. Como astrólogo eu posso fazer isso? Posso.
posso dizer que isso vai ser ruim para o país? Eu posso fazer essa avaliação e devolver essa percepção? Sim, eu posso, tá? Isso não desqualifica o trabalho do astrólogo. Realmente, eu poderia fazer só a predição do evento e não fazer nenhuma avaliação, nenhum julgamento, não falar nada. Mas eu entendo que a função da astrologia não é só fazer a previsão. A função da astrologia também é fazer um aconselhamento. Normalmente quem procura o astrólogo não quer saber só o que vai acontecer. A pessoa também quer saber se ela pode mudar o destino, se ela pode mudar o futuro, se ela pode amenizar acontecimentos ruins, se ela pode aproveitar ou até maximizar eventos bons. Se a gente voltar no passado da história da astrologia, quando reis, imperadores, sacerdotes consultavam astrólogos, eles não queriam só saber o que ia acontecer, se um império ia durar muito ou se ia durar pouco, se um herdeiro de um império ia viver bastante ou pouco, né? Ou se um determinado reinado ia ganhar uma guerra ou não, ou se ia sofrer algum ataque repentino ou não. Muitas vezes o rei, o imperador ou a figura de poder da antiguidade também queria um aconselhamento. Queria que o astrólogo desse algum tipo de aconselhamento sobre o que fazer. A prática de oráculos ao longo do tempo sempre esteve ligada com a política, tá, gente? Não só a astrologia. O I Ching, que é um oráculo chinês, o tarô, tá? Durante muito tempo, esses oráculos foram usados para fins políticos. E os líderes políticos da antiguidade não queriam apenas prever o futuro, mas queriam também ser aconselhados. Então, oraculistas também davam uma opinião. E não tem por que o astrólogo contemporâneo dos dias de hoje ser impedido de dar uma opinião. Ele deve ser livre para poder dar a sua opinião também. Porém, agora eu vou entrar nas condições para um astrólogo poder dar a sua opinião. Vamos falar um pouco sobre isso.